Bom, a teologia, então, como nós estávamos falando, né, ela tem as suas ramificações como qualquer outra área do conhecimento. Tem que lembrar que a teologia também é uma área do conhecimento, está ligado com as ciências divinas, né? Mas ela tem um método científico, ela segue a metodologia científica da pesquisa, só o objeto da pesquisa é a revelação. Então, essa revelação escriturística também é a revelação da natureza, né? Como Deus se revela na natureza, mas ela segue os métodos de uma pesquisa científica também. Por isso, ela também foi desenvolvendo as suas ramificações, porque se tornou muito grande. Não era só teologia e se ramificou em várias áreas cada vez mais amplas, né? Então, a teologia histórica é aquela visão que você vai estudando ou a história das doutrinas, né? No geral, como cada doutrina foi se desenvolvendo. Um tempo atrás começou-se a um interesse muito grande pela patrística, por exemplo. Hoje você consegue fazer uma pesquisa mais ampla, porque os documentos que antes eram difíceis de acessar, hoje eles estão facilmente disponíveis. E até no que diz respeito à tecnologia da informação, imagina hoje com a capacidade de indexação que existe. Então, eu tenho aqui o programa Logo, você tem o próprio Google lá. Se você quiser saber o que a história da doutrina da soteriologia lá no primeiro século, você faz uma busca e acha, né? Até mesmo, por exemplo, a gente não é calvinista, mas eu gosto dos comentários de Calvino, né? Já li quase inteira as Institutas. Mas uma coisa é você ler as Institutas ali marcando e depois fichar. Outra coisa é eu ter Instituto aqui no programa Logos e falar, eu quero saber o que Calvino falou sobre o Espírito Santo. Aí eu faço uma busca na própria Instituto, ele me mostra todas as ocorrências que tem no texto das Institutas sobre o Espírito Santo. Então, é muito mais fácil você estudar a teologia histórica hoje, porque você tem essa indexação. Inclusive, você tem nas línguas originais dos pais da igreja, né? Que eu tenho aqui, a patrística toda em grego, em latim. Eles estão digitalizando para ficar no computador também em siríaco, os pais sírios, né? Os escritores cristãos que escreveram em árabe. Quando é que você ia ter acesso a isso? Não é só saber ler o árabe e o siríaco tal, que já é difícil, mas era difícil ter acesso a essas informações, né? Então você tem hoje, por isso que o campo de estudo da teologia vai se ampliando, porque você tem muito mais ferramentas. Até a gente fala para os alunos que tem que bater na cabeça deles com um pedaço de pau, porque já na nossa época aqui, que a gente não é tão velho, você não conseguia fazer trabalho assim. Era muito difícil, você tinha que sentar na biblioteca lá, ficar vasculhando o livro, você tinha que ter muito mais trabalho, você consegue produzir muito mais material. Se souber pesquisar, né, se souber fazer uma pesquisa acadêmica, a quantidade de material e o tempo, né, que você consegue fazer isso é muito mais rápido. Então, aqui no manual do Ferguson, que é no Dicionário de Teologia, ele vai dizer sobre essa questão da teologia histórica, né? Ele vai dizer até que se tornou, durante o século XIX, a primeira disciplina estabelecida sobre esse aspecto.
a história da doutrina cristã se tornou um campo para o estudo com o surgimento do método histórico crítico ou abordagem científica à história. Enquanto as gerações anteriores olhavam o passado buscando evidências de um cerne imutável da verdade cristã, a teologia histórica viria a chamar a atenção para as mudanças ocorridas nas crenças no decorrer dos anos. Significa o quê? Que ela é usada tanto na teologia liberal quanto na teologia ortodoxa, né? Na teologia ortodoxa se usa a teologia histórica para fundamentar determinadas doutrinas e dizer que a igreja ela já cria em determinadas coisas, tal. Você vai ver alguém usar teologia histórica quando quer defender uma determinada confissão, né? Ah, assim que cria a igreja, tal. Só que quando é uma outra área que não tem a fundamentação, o cara não usa. Então, os pais da igreja também eles são selecionados de acordo com as visões, né, de determinadas confissões para defender as suas doutrinas. É bom usar teologia histórica para referendar algumas doutrinas que já são muito antigas, mas o cuidado é que se faz uma seleção e também os dados históricos nem sempre são tão fidedignos assim. Por exemplo, se você estudar teologia histórica, você vai ver uma crítica lá ao montanismo. Mas quem falou do montanismo eram pessoas que eram contra aquele movimento e vão dizer que era um movimento herético, né? Aí, o que eles vão narrar do movimento é a visão que eles tinham, como os donatistas. Qual era o erro dos donatistas? Fica difícil saber qual era o erro deles, porque, na verdade, eles não queriam a união da igreja com o Estado, eles achavam que aqueles que tinham apostatado por causa da perseguição tinham que ser excluídos da igreja, e eles tinham um inimigo muito forte que era Agostinho. Mas você não vê qual era a heresia donatista, né? A igreja rechaçou os donatistas porque não concordavam com determinadas posições, e o que a gente sabe dos donatistas é via os seus próprios inimigos, né? O que a gente vê narrado sobre os montanistas é aqueles que não aceitavam nenhum movimento de dons espirituais lá no segundo século, no terceiro século. É como entrar na igreja pentecostal hoje e começar a dizer, esse pessoal é tudo louco, eles ficam falando em línguas aqui, ó. A teologia histórica é importante, os pais da igreja, o estudo dos pais da igreja é muito legal, né? Porque você percebe também que eles não tinham a mesma ortodoxia que a gente tem, porque havia coisas até muito esquisitas, né? Você pega um Orígenes da vida, né? Você pega a igreja de Alexandria, o próprio Agostinho, né? Agostinho achava que podia converter as pessoas na paulada mesmo, na força. O importante da teologia histórica é alguns resgate de que há uma unidade na história da igreja nos pontos mais fundamentais e de que há muita divergência nos pontos não fundamentais, né? E a gente tem que entender que também eles estavam construindo uma teologia à medida que os problemas iam surgindo. Como nós também construímos a teologia à medida que os problemas vão surgindo. A gente tem que discutir, por exemplo, inseminação artificial, a gente tem que discutir doação de órgão, a gente tem que discutir questões do aborto. A igreja sempre foi contra o aborto, mas não se tinha consciência da vida como ela se formava, né, desde o princípio lá. A gente tem que discutir questões da evolução, né? A gente tem que discutir hoje questões assim, muito difíceis, sem nem ter muita fundamentação. Como a gente vai fundamentar biblicamente, né? Adoção, transfusão de sangue, essas questões não existiam na época dos pais da igreja. Assim como não existiam alguns dilemas que eles tinham, né? Nós não precisamos tratar com um grupo gnóstico assim,
Porque não é como tratar uma seita que a gente sabe o que é seita hoje. Estava no seio da igreja, era de dentro da igreja. Era o grupo ariano. Você teve que fazer um concílio inicial em 325 para resolver de uma vez por todas, porque era um grupo que era a igreja, eles eram da igreja, né? E eles fizeram muitos adeptos dentro da igreja. O que acontece nessa teologia histórica, né? Ela é importante no debate, ela é auxiliar também na teologia. Mas veja, ela é usada, como ele está citando aí, ela é usada até mesmo pelos liberais para dizer o seguinte: nunca houve um cristianismo ortodoxo. Eles vão falar isso, entendeu? Aqui, ortodoxo. Vai dizer que Orígenes é ortodoxo, vai dizer que quem era ortodoxo, né? Essa ortodoxia é uma invenção. Em certo sentido, eles têm razão, né? Você não tinha uma ortodoxia nessa linha que temos hoje, né? Era diferente. Os batistas têm esse problema grave, tá? De achar que eles são originários de João Batista. Tem um livro que chama Rastros de Sangue. O camarada faz uma ficção histórica ali, como se os batistas fossem os verdadeiros cristãos. É um clássico batista esse aí, né? Mas não é diferente dos presbiterianos que vão falar que a doutrina... O Michael Horton, esse aí que a gente citou, não é o Stanley Horton? Eu assisti, ninguém me contou não, estava na palestra. É lógico que era brincadeirinha, mas na brincadeirinha tem um fundinho de o que o pessoal acha que é mesmo, né? A brincadeirinha que ele fez, eu vou provar para vocês hoje que Abraão era calvinista. Aí pegou lá uns trechos bíblicos, né? Fez aquele malabarismo. Né? Lógico que é brincadeirinha, mas é para dizer que as doutrinas calvinistas, elas existem desde que a Bíblia é Bíblia, né? Então, não é verdade, porque você não encontra 5 pontos do calvinismo, nem mesmo em Calvino, né? O cara teve que pegar as institutas, sistematizar as institutas para fazer os 5 pontos, porque, na verdade, surgiram 5 pontos por causa dos remonstrantes, que eram os discípulos de Armínio, porque Armínio também nunca fez 5 pontos. Aí, os discípulos de Armínio, que eram os remonstrantes, fizeram 5 pontos que eles achavam que era de Armínio, e o Sínodo de Dort fizeram 5 contra. Aí surgiram 5 pontos do calvinismo que Calvino nunca escreveu, né? Hoje o cara fala assim, é calvinista ou arminiano. Falou, antes do Sínodo de Dort, ninguém fazia essa pergunta. Antes de Dort, não tinha ninguém que se afirmava ser calvinista ou arminiano. Armínio nunca discutiu com Calvino, eles não viveram na mesma época, né? Então teve um sínodo para discutir uma questão adjetiva. Foi, que eu saiba, o único sínodo que discutiu uma questão adjetiva, né? Porque os outros concílios discutiram questões substantivas, que eram as questões fundamentais. A divindade de Jesus, se o Espírito Santo é a Deus, né? A dupla natureza de Jesus, todas essas questões que eram fundamentais para a fé. Dort foi um sínodo local, embora tenha participado o pessoal da França, da Alemanha, de outros lugares. Quem adotou o sínodo de Dort mesmo foram os holandeses, né? Fora da Holanda não tinha essa força que teve lá na Holanda. O que acontece dentro disso aí? O cara tenta... É uma espécie de fundamentação da confissão. Dizer que ela é muito antiga é uma forma de validar, entendeu? Isso tem em toda religião. Você tenta mostrar que a sua religião é muito antiga para dar validade para ela, né? O pessoal que pratica Wicca fala, não, a Wicca existe desde os celtas. O cristianismo vem depois.
né? O judaísmo vai dizer a mesma coisa. Não, o judaísmo é antigo, o cristianismo veio depois, sendo que este judaísmo que tem hoje nem existia na época de Jesus, né? Então, esta fundamentação na antiguidade e história é uma espécie de discurso de validação religioso. Você mostrar a antiguidade. E aí vai para essa seleção de pais da igreja para dizer, se você for estudar mesmo os pais da igreja, fizer uma análise crítica, eles não tinham as mesmas doutrinas igualzinha a gente crê, né? Mesmo porque muita coisa ainda estava em construção. Aquilo que é fundamental, obviamente, eles tinham. É só pegar o chamado credo apostólico, né? Era bem simples. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, nascido da Virgem Maria, padeceu por sob Pôncio Pilatos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição dos mortos, amém. Aquilo ali era uma espécie de, você é cristão? Então, em que você crê? Ela crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Eram os princípios fundamentais da fé. Aquele que cria naquilo ali era considerado cristão. É uma fé muito simples, né? Se a gente perceber depois tantas discussões teológicas que ficaram especificando cada detalhe da fé cristã, por causa também das heresias que foram surgindo. Mesmo os reformadores vão questionar os pais, né? Por exemplo, vão questionar a escolástica, né? Lutero vai questionar até Agostinho mesmo, por causa da quádruplo sentido, que está lá no texto agostiniano da doutrina cristiana, que a escritura tem 4 sentidos. Essa história de que a escritura tem 4 sentidos, ela permeou toda a Idade Média. Só que tanto Calvino quanto Lutero falam, não, a escritura só tem um sentido, né? E é o literal. Então, a teologia histórica, ela ajuda a gente entender, né? Porque outras pessoas vieram antes de nós e deram a fundamentações de muitas doutrinas importantes que fazem parte da nossa fé. Mas muita gente veio antes de nós e falou muita besteira que a gente replica também. E aí você vai fazendo a referência, né, e verificando. Deveria nos fazer mais humildes, né? Porque nós devemos ver que, ó, não era assim. A vida não é tão fácil assim, né? Na Idade Média, antes da Idade Média, os cristãos tinham dilemas lá que eles tinham que resolver e hoje a gente considera heresia. Mas se eles olhassem nós hoje, eles consideram muitas coisas heresias também. A teologia histórica deveria nos fazer mais humildes e também mais tolerantes, não tolerar, obviamente, como ortodoxos, a gente tem que tolerar o desvio das doutrinas fundamentais, né? Doutrinas fundamentais são inegociáveis. Mas tem muita coisa que a gente acha que é fundamental e não é, né? É muito secundário. A gente não devia nem estar discutindo muitas coisas. E a gente fica discutindo porque o teólogo tem esse orgulho. Se você não segue a minha linha, você não é ortodoxo, né? E aí também é bom para até a questão apologética, porque aí você mostra que também a igreja foi se formando com o fundamento que era o próprio Jesus, né? Esse fundamento mantinha a igreja unida mesmo com as divisões, e sem a pessoa de Jesus a igreja nem existiria. A igreja é um milagre
e ela só existe por causa da própria veracidade dos evangelhos e da tradição apostólica. Os desvios foram corrigidos e depois a própria igreja também entrou numa heresia, né?